Nesse momento, doutor Dorivaldo, para o telespectador do Cidade Alerta. Então, eu já começo com uma pergunta de uma moradora aqui do bairro do Jurunas. Ela quer saber por que o Marcos abandonou a embarcação. Ele disse aí que salvou ainda 2 mulheres, uma criança, voltou para salvar a esposa, mas por que ele abandonou e não prestou socorro a outras pessoas? Bom, ele não abandonou. Ele procurou salvar uma criança, 2 mulheres e ainda foi atrás de salvar a mulher dele. Nós estamos num pânico, num naufrágio, onde há um estado de necessidade geral, estado de necessidade de sobrevivência. Então não se pode falar de abandono. Se fala de esforço de salvar pessoas e esforço de salvar a sua própria vida, como ocorreu, Priscila. A Jacira Correia, do bairro de Canudos, pergunta por que a demora para o Marcos se apresentar. Ele estaria tentando, aqui já é um adendo meu, ele estaria tentando esperar esse período de flagrante. Por que ele ainda não se apresentou? Passando esse período de flagrante, é melhor para ele, é melhor para a defesa dele? Olha, Priscila, a partir do momento que ele consegue sobreviver, consegue salvar sua esposa, ele está em desespero, ele está em pânico, ele vê o cenário, as circunstâncias, ele já está sem camisa e já começa os comentários no local, na praia, para pegar o comandante, quem é o comandante, cadê o comandante? Evidentemente que ali entra o pânico, a segurança própria, e ele também está desesperado para chegar até sua mãe, seus familiares, né, para dizer eu estou vivo, contar o que aconteceu. Então entra nesse primeiro momento uma saída do local para chegar até seus familiares, com pesar, contar o que está acontecendo e saber o que vai fazer. E evidentemente que os familiares o acalmaram, iam verificar as circunstâncias e procurar uma orientação. Isso é da natureza do ser humano. Quando ele está numa situação de perigo, de pânico, é buscar ajuda na família e, nesse caso, numa assessoria jurídica. Ele entrou em contato conosco logo no outro dia após o acidente e já começamos a fazer os contatos com as autoridades, anunciamos isso para fazer sua apresentação. Mas vimos uma enxurrada de comentários maldosos, enfim, o execrando como o único responsável, bode expiatório. Isso traz temor. Mas já convencemos ele de que é preciso enfrentar essas circunstâncias, como todos nós precisamos enfrentar as nossas adversidades, não podemos fugir delas. E ele já promete amanhã se apresentar à polícia. Então essa já seria uma informação exclusiva. O senhor está trazendo aqui a notícia de que o Marcos Oliveira se apresenta amanhã à Polícia Civil do Pará. Confirma, doutor Dorivaldo? Sim, seria hoje, mas não deu tempo, já chegamos perto da noite, aí remarcamos para amanhã, é quando dá tempo dele chegar em Belém e já está orientado onde se apresentar para dar seus esclarecimentos. Ele fez questão de gravar um vídeo, mandou, pediu que publicasse, eu fiz isso nas minhas redes sociais, um apelo dele querendo dizer, eu estou sofrendo, eu estou chorando, são pessoas da minha comunidade, eu sou ribeirinho, eu moro em Camarazinho, eu sou casado, tenho família, jamais pensei que ia acontecer isso. E essa é uma dor de todos nós. Aliás, é uma dor repetida, porque só este ano já foram mais de 20 naufrágios dos rios da Amazônia. É um fato, Priscila, que precisa trazer a todos nós uma reflexão. A maior ilha fluvial marítima, 16 municípios, que precisa chegar até a capital. Como é que está esse sistema de transporte? O Marcos é o único culpado disso? Vamos refletir e saber o que pode se fazer para evitar novas tragédias. O senhor fez um reforço interessante, inclusive a gente vem tratando sobre isso aqui no Cidade Alerta desde o início dessa tragédia, desde o dia em que aconteceu, que há uma precariedade na ilha, isso é fato. Agora, no momento em que o seu cliente assumiu a responsabilidade de colocar uma embarcação clandestina numa rota não autorizada, como é que a gente pode acreditar na inocência dele? Porque os riscos existiam. Inclusive, tem uma pergunta aqui de um morador do Curialtinga, que já vou repassar o nome desse morador. Por que as pessoas foram encontradas sem colete
dentro da embarcação. Já é uma outra medida de segurança. Então, tinham várias irregularidades, doutor Dorivaldo. Sim, vamos à primeira. A embarcação era clandestina? Não. A embarcação é registrada por uma empresa de navegação, M. Souza Navegações, na capitania dos portos do Pará, que quem registra e autoriza seu funcionamento, é registrada na Arcom para um trecho específico, Cachoeira do Arari, Belém, Cachoeira do Arari. O que o Marcos fez foi deslocar essa embarcação que está com manutenção, que é autorizada a funcionar, que tem 82 coletes, 5 boias, capacidade de transportar 82 pessoas em segurança, para um outro trecho, Camarazinho, o Marizal, Belém. Aí que está a irregularidade. É uma irregularidade circunstancial, porque ele já estava em processo de autorização nesse outro trecho, Priscila. E diga-se de passagem, ele mora em Camarazinho. Ele vê a necessidade das pessoas de vir a Belém estudar, trabalhar, consultas, enfim. Então as pessoas precisam ser transportadas. Quando eu junto necessidade das pessoas, da própria comunidade dele, de chegar, e a deficiência do sistema de transporte, Marcos presta um serviço nesse sentido, vai até esses portos para transportar. Isso não é de hoje, isso já ocorre há algum tempo. O que vinha sendo feito era um pedido de autorização que estava atendendo algumas formalidades de documentação para ser autorizado. Mas se tivesse autorizado e tivesse afundado, ou o acidente não é porque o barco não tinha equipamentos, não era habilitado, não é porque Marcos não tinha habilidade, ele pilota desde 12 anos, ele é contramestre há 15 anos, ele tem habilidade, é ribeirinho, experiente na sua função. Ele relatou, foi um fato inesperado, força da natureza, algo bateu no fundo da embarcação, danificou o sistema de hélice, eu perdi o controle e com a maresia forte, em poucos minutos, o naufrágio. E as vidas não foram mais salvas justamente pelo que você falou, a deficiência, digamos, a falta de costume das pessoas entrarem no barco e botarem colete, exigir o colete. Você pode ver isso em qualquer porto aqui da região ribeirinha, dá o colete, mas as pessoas não usam. Não vamos elas morreram por causa disso, mas podiam ser salvas se tivesse usando o colete. Colete tinha, boia tinha, mas aí quando soma todos esses fatores, vem a tragédia. Doutor Dorivaldo, portanto, essa responsabilidade não pode ser só do passageiro, né? Porque se tem um comandante da embarcação, essa exigência tem que ser feita. Quando a gente atravessa aqui para a Ilha do Cumbu, o dono daquela lancha pequenininha vai lá em cada um e exige que a gente use o colete. Imagine numa viagem longa assim. O senhor falou sobre a situação aí da lancha não ser clandestina. Então, o senhor está querendo dizer, ou o senhor está afirmando, que há informação